Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Padre Lino Mês, 62 anos de vida sacerdotal. Padre Lino, prazer tê-lo aqui no programa. Satisfação minha também. Bom, com 62 anos de padre, mais de 80 de vida, o senhor tem muita história para contar, né? Passei algumas, né? Bom, como é que o senhor, lá na adolescência, resolveu ser padre? Acontece que meu pai queria muito ter um filho padre e queria que esse filho fosse um grande orador. Então mandou todos os filhos dele para o seminário e todas as filhas para o colégio de freiras. Quer dizer, 7 desistiram, né? E 3 ficaram, 2 irmãs e eu. E fui para o seminário com 10 anos de idade. E o senhor é blumenauense? Não, Luiz Alves aqui. Ah, aqui perto. Terra da cachaça e dos padres. Teve 67 padres, Luiz Alves. E o senhor é um deles? Número 26. Olha só. E o senhor foi estudar onde? Entrei em Ascurra no dia 6 de março de 1939. E de acordo com o regulamento da congregação, não podíamos ir para casa nas férias. Então acontece que durante o ano tínhamos 7 horas de aula por dia, 4 de manhã e 3 de tarde. E nas férias, para não ficar completamente à toa, tínhamos 3 horas de aula por dia, nas férias. Era puxado, né? Puxadinho. E na época tinha latim, tinha tantas outras disciplinas, né? Senhor? Não, o latim era só do seminário, né? E começamos a estudar latim já no primeiro ano de seminário. Aliás, eu fiz aqui o 4º ano e admissão ao ginásio. E quando eu comecei o ginásio, não havia o curso médio. Quando eu completava 5 anos do ginásio, recebia o título de bacharel. Então eu comecei aí, na metade do curso, mudaram a legislação. Aí então colocaram 4 anos de ginásio e 3 do curso médio, de clássico e científico, completamente separado do outro, né? Padre, e esse tempo de ginásio, que lembrança o senhor tem? Do ginásio? Bom, acontece que novidade nenhuma, porque vivia sempre dentro do seminário e era tão rigoroso o nosso regulamento que não podíamos falar com nenhuma pessoa externa ao seminário. Quando viesse alguém, éramos obrigados a virar as costas e ir embora para não conversar com a pessoa. Um rigor. E esse rigor era na escola, que eu falei, o ginásio, e também em casa, o pai, a mãe? A minha mãe não. Minha mãe era um anjo. Um doce. Era um anjo. Agora em casa, eu era muito bonzinho, né? E apanhava do meu pai só um dia sim e no outro também. Para ver como é que era a levada da breca, né? Até tem um fato aí, no primeiro ano primário, a dona Emengarda deu para nós para escrever não se usava caderno naquele tempo, era uma tábua de sei lá eu o nome daquilo, escrevia a lápis de pedra numa pedra. E para apagar, ela passava a mão e se apagava tudo. E ela então mandou escrever 3 tempos do verbo ser, presente, futuro e imperfeito. E eu então coloquei, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. E meu pai era professor, mas da outra sala, da mesma escola. Quando estava pronta a minha tarefa, mostrei para o meu pai. Ele disse, meu filho, está certo, mas modernamente não se usam mais os pronomes pessoais. O que é isso, pai? É eu, tu, ele, nós, vós, ele. Não se usa mais isso aqui. É só sou, és, é. Somos, sois, são. Eu não tive dúvida nenhuma. Apaguei as três colunas dos pronomes. Né?
Dia seguinte, aula. Fui com meu pai, né? Ele pegou a sala dele e a dona Emengarda começou a examinar os exercícios. Lino fez? Fiz, dona Emengarda. Mostre aqui. Onde são os pronomes? Dona Emengarda, modernamente não se usa mais os pronomes na conjugação dos verbos. Que modernamente e imodernamente eu mandei fazer e devia ter colocado. Faltam 18 pronomes, 18 bolos. O bolo era aquela reguada que a gente recebia na mão, com uma palmatória, uma régua grossa de uns 40 centímetros de comprimento, doída pra caramba. Eu recebi 18. E quando voltamos depois da aula, meu pai perguntou, escuta, como é que foi hoje na escola? Pai, ganhei 18 bolos. Por quê? Porque o pai disse que modernamente não se usa mais os pronomes. A dona Emengarda disse, sim, usam-se. Onde não colocou os pronomes, 18 bolos. Aí meu pai me pegou pela orelha, chegou a me levantar e disse, bem feito, seu ordinário, para você aprender que na escola quem manda é a professora, não é o pai. Olha que história, né? Aí pode ter uma ideia do rigor com que meu pai tratava os filhos, né? Outros tempos, tanto no cuidado do pai e da mãe em casa com os filhos, e também os professores que tinham autoridade na sala de aula, né? Sim, o professor podia bater, colocava de castigo, e até às vezes castigo humilhantes. Tinha um colega meu que, urina solta, né? Apareceu lá com a calça molhada, ela mandou ele ficar de joelho na janela para todas as pessoas verem o que tinha acontecido com ele. Era a mentalidade da época. Pesado não se pode demais. Recriminar, né? Pois é, era da época, mas até um certo exagero. Né? Padre, mas o senhor, depois de entrar no seminário aqui, foi para São Paulo para continuar os estudos, né? Fiquei 2 anos em Ascurra, fiz exame de admissão com 186 alunos, passei em segundo lugar, fiquei 2 anos em Lorena, daí depois fiz o 3º e o 4º ginásio em Lavrinhas, o noviciado em Pindamonhangaba, 1 ano, voltei para Lorena, fiz a filosofia, depois intervalo entre a filosofia e a teologia, eu fiz 4 anos de magistério, um tipo de experiência antes de fazer os votos perpétuos, para saber se realmente era esse o caminho que queria seguir. Então eu dei aula 4 anos no Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, pertinho lá dos Campos Elíseos. E onde é que foi a sua ordenação? Minha ordenação foi no dia 8 de dezembro de 1955. Lá se vão mais de 60 anos. Hein? Mais de 60 anos. 62 completos, né? Mas onde é que foi a ordenação? Na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na Rua 3 Rios, do bairro do Bom Retiro, São Paulo. E o bispo ordenante foi Dom Orlando Chaves, que tinha sido provincial nosso quando ele animou a questão das vocações, trabalhou muito pelas vocações e ordenou 33 padres de uma vez só. Olha só. A minha turma, né? Olha só. Bom, e o senhor daí começou a trabalhar onde? Em qual paróquia? Voltei para o Liceu Coração de Jesus, fiquei 2 anos lá. Depois fiquei 1 ano substituindo um padre doente aqui em Ascurra. Depois eu fui para Itajaí, eu fiquei 1 ano em Itajaí, aí foi fundada a Casa Salesiana em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, com o padre Arcanjo Moratelli. E eu me dava muito bem com ele, e ele exigiu do provincial que eu fosse lá para trabalhar com ele. Porque sabe que religioso, quando pega uma paróquia, nunca fica sozinho, né? É sempre acompanhado de outros religiosos. Então, fiquei 2 anos em Santa Rosa. Santa Rosa tinha, naquela ocasião, 49 capelas.
porque pegava todo o município de Santa Rosa, Cruzeiro e Tuparandi. É terra da Xuxa, Santa Rosa. É terra da Xuxa. É. Pois é. Padre Lino, e aí o senhor depois voltou para Santa Catarina? Não, desse lá eu fui para vice-diretor em Rio do Sul, Colégio Dom Bosco, fiquei 1 ano também. Depois de lá eu fui para Joinville, fiquei 1 ano também. Depois fui para Itajaí, fiquei 1 ano. E eu estranhei tanta transferência comigo. E perguntei para um outro padre, né? Escuta, por que é que eu troco tanto? É porque você é bobo. Por que bobo? Você obedece sempre, não faz nenhuma objeção. Então notou que todos são transferidos entre Natal e Ano Novo. E você é transferido sempre no final de fevereiro. E pega justamente um cargo que ninguém quis aceitar. Padre Lino, mas não se deve obediência ao bispo? Não, não era diocesano. Quando houve essa transferência toda e um desentendimentozinho com o provincial, eu pedi para Dom Gregório para me aceitar na diocese. Ele disse, alto lá, eu não vou receber você de olhos fechados. 1 ano de experiência, não aqui, na congregação, eu vou observar tudo que você faz e como faz, aí eu dou resposta. Dom Gregório, que foi um bispo, marcou época em Joinville, na diocese. Sim. Quando Blumenau ainda pertencia à diocese de Joinville. Sim, eu fui para lá em 1964, 26 de dezembro de 64, passei para a diocese. E quando fui lá me apresentar a ele, ele disse, Dom Gregório, muito obrigado por me ter aceito. Ele disse, não, quem agradece sou eu, porque as referências que eu recebi de você são ótimas. Aí eu fiquei substituindo o padre Aníbal, pároco de Araquari, que atendia também toda a região de Barra Velha. Barra do Sul, Barra Velha. Então fiquei trabalhando lá até começo de maio de 65. No dia 23 de maio de 65, eu fui nomeado pároco e fundador da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui da Itapava Norte. Que hoje é santuário. Agora, perceberam? Que memória que o senhor tem, hein, padre? Hein? Boa memória o senhor tem, né? São acontecimentos da vida que a gente marca, né? Mas com mais de 80 anos de idade, né? Não é comum pessoas... 89. 89? Quase 90. Esses 9 fazem uma diferença. Pois é. Mas eu digo, então, próximo de 90, pessoas nessa idade não têm lá boas lembranças de memória, né? Lembrar os fatos com facilidade, como o senhor relembra. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e depois vamos continuar essa conversa? Pois não. Padre Lino Mels, 62 anos de vida sacerdotal, 89 de vida, está aqui contando um pouco de sua bela história de vida no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo, fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o padre Lino Mels. 62 anos de vida sacerdotal, 89 anos de vida. O senhor contou lá no primeiro bloco do programa muito da sua história. E eu fiquei imaginando sobre a indumentária usada pelo padre. O senhor chegou a usar batina? Chegou 20 e poucos anos. Batina que eu digo no dia a dia, né? Não só lá no altar. Dia. Aquela preta? É. E deixei de herança para o Padre Bachmann. É, para o João? Mas a sua relação com o padre João ela é muito próxima, né? Hein? A sua relação com o padre João? Relação? É, muito próxima. Muito. Temos uma amizade muito grande. Bom, praticamente ele foi para o seminário por minha causa, né? Quer dizer, ele já tinha vocação, porque a vocação não se recebe assim de repente. Então, a formação que tinha e o último empurrãozinho foi um sermão que eu fiz na capela onde a família dele mora. Lá em Guaramirim? Em Guaramirim, no bairro Rio Branco. E o senhor certamente tem gratidão, né, por ele ter seguido os passos de ser padre. Não entendi. Eu disse, o senhor deve ter muita gratidão, satisfação por ele ter sido padre, né? Ter sido padre? Ele. Ele? É. Oh, imagina. Dos que eu mandei para o seminário, 8 ficaram padres. Olha só. Guaramirim, quando eu tomei posse, mandei 3. O padre João Bachmann, o padre Dulce Araújo e mais um outro que desistiu. Dulce Araújo ficou padre também, né? E o padre Matias, que esteve lá antes de mim, mandou mais de 100 para o seminário. Ninguém ficou. Pois é, mas o senhor tem uma relação, né, de outros padres também fora aqui da região. O senhor também foi fazendeiro ou não? Hein? O senhor foi fazendeiro? Não. Meu pai era professor e alfaiate. Mas aquela história que o senhor tinha umas cabeças de gado... Não, acontece o seguinte, quando fui para Guaramirim, eu tinha vindo da Itália. E lá fui ministrar um curso, aliás 2, de 3 meses cada um. E voltei lá com uns dólarzinhos, né? E tinha um sítio à venda por $4.000, frente para o asfalto. Comprei e não era aquele, era o outro sítio que estava à venda. Comprei aquele também porque tinha dólares de sobra, né? Então juntei os dois aí, deu 710.000 metros quadrados. Comecei a passar tempo. E um dia perguntei a Dom Gregório, escuta, o seminário não aceitaria o sítio aí? Ele consultou Monsenhor Clemente e disse, imagina, para um presentão desses. E então foi passada a escritura para a diocese. E acontece que Dom Gregório comprou um prédio para o seminário de teologia em Florianópolis, pertencente à diocese de Joinville. E deu um passo muito grande e não deu conta de pagar tudo. Aí então ele disse, foi lá comigo e disse, Lino, não temos dinheiro para pagar as prestações. Então o conselho administrativo resolveu, se você permitir, vender esse sítio aqui para pagar o seminário lá de Florianópolis. Eu disse, o quê, Dom Gregório? Existe alguma cláusula lá na escritura? Não existe cláusula nenhuma. Então consultar para quê? É da diocese, a diocese faz o que quer. Sim, e onde é que você vai morar? Eu tinha uma casa aqui no Morro da Goiaba, foi vendida a casa e com esse dinheiro foi construído um pavilhão logo na entrada do seminário de Joinville. E para os padres idosos, com 8 apartamentos. E deixou 2 para mim, para quando eu ficasse velho, e outro para empregada para cuidar de mim. E acontece que nada por escrito, só verbal. Quando falou de vender, e você vai morar aonde? Não, eu tenho dois apartamentos no seminário.
com o gênio que você tem, o seminário vai ser uma prisão para você. Eu disse, que vai fazer o quê? Mora numa casa de família. Eu disse, o quê? Numa casa de família? Sim. Minha irmã, não. Cunho do mesmo pau não presta. Pega a casa de um amigo. 29 anos morando aí, agora com a Cida, né? Ah, que legal. Muito bacana, que história, hein? E, bom, aquela história do Rio Grande do Sul, lá de Machadinho, o senhor falando da história... Não, acontece o seguinte, quando eu passei para o seminário, estávamos com 81 seminaristas entre Joinville, Brusque, da filosofia, e teologia em Florianópolis. E o Dom Gregório consultou os padres, eu não consigo manter o seminário. 3 vezes fechei o seminário, fiquei 9 anos sem ter um padre novo na diocese e não sei o que fazer. Disse, Dom Gregório, tenha coragem de tirar um padre de uma paróquia que percorra todas as paróquias da diocese uma vez por ano para fazer a coleta para o seminário e recolher mantimentos para o seminário. Eu comecei a fazer e consegui manter questão de alimentação, os 3 seminários, sem despesa nenhuma para a diocese. Então, vamos lá. É uma boa conversa. Não, eu só lembrei aqui, porque em off a gente tinha falado de Machadinho, lá no Rio Grande do Sul, que o senhor foi buscar seminaristas lá, né? No tempo que você andava, eu digo que eu falei aqui de Machadinho, São José do Ouro, no Rio Grande do Sul, porque o senhor garimpava seminaristas pelo Brasil, e naquela época tinha que ir a cavalo, né? Não tinha automóvel para sair por aí, né? Até para rezar missa. Não tinha automóvel, sim. Desde que vim aqui para Itapava Norte, e aí acontece que a empregada de Dom Gregório era de Machadinho. E ela disse, olha, Machadinho é um fim de picada. Quem vai até lá é obrigado a voltar porque não tem continuidade aí a estrada. Você não podia ir lá pegar alguns parentes meus aí para trabalhar lá no sítio? É tudo gente caipira, ao menos eles absorvem um pouquinho de civilização e começam a trabalhar para pegar um emprego. Eu disse, sem nenhum problema. Fui para lá, arregimentei o pessoal e aí outros que não eram parentes dela também quiseram vir. Cheguei a ter 11 operários aqui no sítio do Rio Branco. Olha só. E acontece que um deles não tinha a mínima ideia de trazê-lo para cá. Não conhecia a família, não conhecia nada. Encontrei montado a cavalo, em pelo, e disse, o senhor é o padre lá de Joinville? Sim. O senhor não tinha lugar para mim lá no seminário? Eu disse, mas escuta, você aqui do Rio Grande vai querer o seminário de Joinville? Eu disse, qual é o motivo? É que meu pai é pobre, ele não tem condições de pagar o seminário, então eu queria ver se o senhor me aceitasse lá no seminário. Aceitei o rapaz, era para ficar 2 anos estudando lá e trabalhando, né? Mas depois do primeiro ano, foi fazer um estágiozinho no seminário. O padre Alberto e o padre Júlio, deve ter conhecido, trabalharam aqui na Vila Nova. Acho que foram os fundadores da paróquia da Vila Nova. Disseram, Lino, mande esse sujeito para cá, porque esse tem vocação para padre. Então mandou para lá e eu fiquei então pagando os estudos dele e fui para a ordenação dele em Machadinho, por um bispo de Manaus, porque ele fez um estágiozinho em Manaus e depois de ordenado padre foi para Manaus. Depois ele voltou e ficou na diocese de Vacaria, cuidou do seminário e atualmente ele é pároco em São José do Ouro. Também lá no Rio Grande do Sul. O senhor falou no começo do programa que da família de 10 irmãos, o senhor acabou sendo padre, né? E as 2 irmãs freiras. Uma delas tem relação, inclusive, lá com o Santuário de Madre Paulina, né? Madre Paulina. Sim. Ela conheceu a Madre Paulina em vida, foi em São Paulo, foi mestra de noviças, provincial,
da província e depois superior-geral da congregação. E depois que chegou a certa idade, mandaram-na para Vigolo Vataro. E, aliás, Vigolo, né? Vigolo Vataro é o lugar onde Madre Paulina nasceu. E foi encarregada da construção do santuário de Madre Paulina. Olha só. Morreu aos 82 anos de idade, no dia 12 de outubro de 2012. E o senhor, que optou por ser padre, falou de tantas dificuldades, né? Eu falei que usava o cavalo quando não tinha que ir caminhando para rezar a missa, mas tinha automóvel, que nem o senhor falou. Mas eu imagino as estradas da época, lá, 50 anos atrás. Em Santa Rosa, um pessoal das capelas perguntou: padre, e quando chover, o senhor vai visitar a capela? O padre Arcanjo Morotelli, né? Ele disse: olha, quando começar a chover, olhem para o céu. Se não estiver chovendo canivete, é porque nós vamos lá. E numa dessas vezes, o padre Arcanjo foi para uma capela e eu fui para outra, chuva torrencial. E as estradas lá, lisinhas, né? O jipe deu um rodopio, caiu, abriu a porta bateu na minha perna e fraturou a perna. Só para se ter uma ideia das dificuldades. Padre, o senhor deve ter vivido muitas histórias, né, como sacerdote. Casou muita gente, fez muitos batizados, né? Bom, batizado eu fiz até aí Itapava Norte, até ser ordenado o segundo diácono da diocese, o diácono Zequinha. E em Joinville tinha 2 diáconos, eles faziam batizado e casamento. Fui para Garuva, aí sim eu fazia os batizados e casamentos. De lá eu fui para Guaramirim, também tinha ministro da Eucaristia e do casamento. E então fiquei atendendo as 26 capelas de Guaramirim. E todas elas tinham ao menos 2 missas por mês. Padre Lino, tem datas importantes, né, dentro do cristianismo, que é o nascimento de Jesus, aí o Natal, que é a paixão e morte e a Páscoa. Nós estamos aí nesse momento do renascimento, que é o Natal. Qual é a mensagem, o que significa o Natal para o senhor? O Dia das Mães foi instituído nos Estados Unidos com a finalidade de unir a família para estreitar o amor fraternal. Acontece que o comércio entrou no meio e transformou o Dia das Mães praticamente num verdadeiro comércio. O Natal, nascimento de Jesus, veio com a mensagem de amor, mensagem de perdão, a fraternidade, a misericórdia principalmente. A misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. E acontece que o comércio tomou conta do dia de Natal e hoje Natal, para a maioria das pessoas, o aniversariante não ganha presente nenhum. Quem ganha presente são os outros, né? Então foi desvirtuado completamente a finalidade da festa de Natal. É para se fazer uma reflexão. Padre Lino, foi um prazer, hein? Muito obrigado. Bela história sua, hein? Tá, obrigado, tá. Padre Lino Mels foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu te convido para que você siga nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.